Gravado. Vamos lá. Bom, turma, nós vamos começar a falar sobre o último conteúdo da nossa apostila do primeiro trimestre. Nós vamos começar a falar sobre as ações de independência nas Américas. Só que isso vai ser voltado mais aqui para a América Latina, tá, gente? Então, eu vou falar com vocês sobre as ações de independência na América Espanhola e na América Portuguesa. Tudo bem? Sim. Tranquilo? Sim. Então, vamos lá. Qualquer coisa é só vocês me chamarem. Essa primeira parte, ou seja, esses primeiros parágrafos aqui que eu acabei de marcar para vocês, só vem fazendo uma introdução sobre a independência aqui na América Latina. Então, eu vou fazer uns comentários bem rápidos, tá certo? Não precisa se preocupar em anotar nada agora, não. Olha só. No final do século XVIII, durante todo o século XIX, esse cenário político americano ele foi modificado. Por que ele foi modificado? Aconteceu a independência nos Estados Unidos, grande parte da América Latina conseguiu se emancipar, e essa emancipação ela se deu de que forma? Olha só na América Hispânica, ou seja, os países que eram colonizados pela Espanha. Ela ocorreu num formato de embate, ou seja, com um combate mesmo militar contra a metrópole espanhola, com ampla participação popular. Então, vocês vão perceber, pessoal, nesse conteúdo, que de todos os países da América Latina, o único, ou um dos únicos, que não levou à independência de forma batalhada, guerreada, foi o Brasil. Todos os outros, os nossos vizinhos, todos eles lutaram pela sua independência. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Beleza. Sim, é que o áudio falhou. Beleza. Então, eu fiz um resuminho para vocês do que vai ser esse conteúdo, tá certo? Então, aqui no final, só vem falando o objetivo. O objetivo é compreender como foram engendradas as suas particularidades, no caso, esses movimentos populares em relação a essa emancipação. Bom, então fizemos a introdução, eu e vocês. Vamos para as colônias. De colônias a nações, o processo de emancipação. Bom, o que eu quero que vocês escrevam aqui em cima? Vocês estão vendo o cursor? Estão vendo o meu mouse mexendo? Sim. Então, nessa parte em branco aqui, ó, por favor, escrevam assim, ó, localização da América. É o tópico desse que vocês vão marcar. O que eu quero que vocês marquem nessa parte? Eu quero que vocês marquem a parte que fala sobre a localização. Por exemplo, a América Latina ela se localiza no hemisfério ocidental. Essa questão de quilometragem eu não vou cobrar, é claro, mas é importante que vocês saibam que é banhado pelo Oceano Atlântico a leste e pelo Oceano Pacífico a oeste. É só isso. Bom, uma questão da prova, que eu vou comentar com vocês agora, essa questão. Por exemplo, aqui do ladinho, se vocês quiserem escrever aqui, ou quiserem escrever aqui do lado esquerdo, vocês podem escrever o seguinte. Por que América Latina? Ou seja, por que desse nome? Aqui já está a resposta. Escreveram aí por que América Latina? A resposta está aqui, ó. A América Latina se refere à parte do continente americano em que se fala a língua de origem românica, derivadas do latim. Então, essa é a explicação. Professor, o meu está travando muito. Você pode repetir, por favor? Uhum. O título para você colocar onde eu gravei agora é Por que América Latina? Sim. Aí você marca esse que eu marquei aí agora. Ah, tá? Tá bom. Obrigada. De nada. Aí, turma, como eu estava explicando para vocês, nós somos chamados de latinos, né? Brasileiros, espanhóis não, desculpa, brasileiros, argentinos, mexicanos, hondurenhos, todos nós aqui da América Latina recebemos esse nome justamente por causa da nossa língua mãe, que é o latim.
Então, esse é o único motivo. Nós somos latinos por causa da nossa origem da língua latim, da língua latim. Tá certo? Dando continuidade, Sim. ainda falando sobre a América, mas agora mais a América anglo-saxônica, eles são bem diferentes de nós. Nessa divisão do nosso continente, levando em consideração a cultura e colonização, como vocês já aprenderam em história ano passado, vocês sabem que a América se divide em América anglo-saxônica, aqui ó, América anglo-saxônica, e América latina, tá certo? Essa divisão é bem Sim. fácil. Se eu perguntasse, se o professor de geografia viesse aqui e perguntasse qual era a divisão e qual é o critério, vocês teriam que lembrar que a América se divide em duas, ou seja, em América anglo-saxônica e América Latina, por causa dos critérios históricos culturais. Tá certo? Questão de colonização, questão de língua, questão do povo, tá certo? Esses critérios acabam levando a essa divisão de América Latina e América anglo-saxônica. Bom, vamos para a parte do que começa a falar sobre essas mudanças e essas batalhas. Olha, Carla chegando cedo para a última aula, hein? Chegou cedo para a última aula, hein, Carla? Para aula de meio-dia, que começa meio-dia, você chegou cedo, hein? Vamos lá. Bom, mudanças no mundo ocidental. Essa parte, pessoal, ela é uma parte um pouco mais chata, não vou enganar vocês. Vocês vão ter que lembrar de bastante coisa. Então, olha só. Eu vou explicar para vocês essa parte aqui, ó. Essa parte aqui eu vou explicar. O título é o seguinte: Mudanças no mundo ocidental. O século XIX acabou passando por mudanças no seu quadro político e econômico, devido à ascensão política e econômica da classe burguesa na Europa, decorrente da Revolução Industrial na Inglaterra e da Revolução Francesa no final do século anterior. Esses processos que decretaram o fim do antigo regime e do sistema mercantil. Isso é importantíssimo porque, pessoal, tem uma coisa que vocês estudaram no 7º ano, que iniciou-se o período do renascimento cultural, do renascimento comercial, lembram disso? Só que aqui no 8º ano, vocês começaram a ver uma população europeia lutando contra esse regime, né? Esse antigo regime que é o regime absolutista. Todos concordam? Mas o renascentismo os renascentistas eram a favor A favor do? do absolutismo? Não. Eu ia perguntar na época que a gente estava aprendendo sobre a Revolução Francesa e o renascentismo se encaixava naquela época. É porque foram movimentos contra coisas diferentes. O renascentismo foi um movimento voltado contra a imposição da igreja. Tanto é que o renascimento, a ideia de renascimento, foi uma luta mais contra os ideais da igreja. Já a questão iluminista, que é o que vocês estudaram comigo esse ano, ela é voltada mais para essa questão política e não religiosa. Então é o que eu vou me basear para poder falar com vocês. Porque o que aconteceu? Na Europa, nesse período, essa revolução iluminista, que foi o que a gente estava estudando, dessa revolta do término dos antigos regimes, né? No caso dos regimes dos reis, a Europa estava crescendo, pessoal. E aí o que aconteceu aqui na América? Vocês sabem que os grandes proprietários de terra, os grandes senhores de engenho, por exemplo, aqui do Brasil, de toda a América, mandavam seus filhos para estudar onde? Fala aí para mim. Europa. Europa. Então, esses jovens ricos, pessoal, eles aprenderam, eles foram influenciados por esses ideais iluministas. Então, quando eles voltam depois de estudarem, né? Quando eles voltam para os seus países, como o Brasil, como a Argentina, como
que não era no caso a Argentina, Peru, a América Hispânica, né? Ela ainda não era um país definido assim. Mas para essas colônias, eles voltam com esse ideal de emancipação, com esse ideal de acabar com o antigo regime, né, dentro do seu território. Deu para entender? Então, tudo se iniciou assim. Tudo se iniciou na Europa, com essas revoluções que nós já estudamos. E como que isso chega à América? Isso chega pelos estudantes, ou seja, os jovens que trouxeram lá do continente europeu esse ideal. Alguma dúvida até aí? Não, a gente já tinha falado disso no 5º ano. Beleza, ótimo, Ilana. Você tem uma memória muito boa. Não, tô falando da parte que os brasileiros vinham para cá. Muitos alunos não lembram disso, né? Bom, turma, esse parágrafo, ou esses 2 parágrafos aqui, ó, eu vou resumir para vocês bem rapidinho. Esses 2 parágrafos falam da independência dos Estados Unidos e como que isso influenciou o resto da América. Então, se vocês quiserem colocar como título ali em cima, vocês podem colocar. Esses 2 parágrafos aqui falam da independência dos Estados Unidos. Porque o que acontece? A partir da independência dos Estados Unidos, pessoal, acaba que as colônias, as outras colônias da América Latina... Oi? Independência do que é esse trecho aqui? Independência dos Estados Unidos e a influência no resto das Américas. Da América, quer dizer. Pode repetir o que é para fazer? Então, esses 2 parágrafos que eu marquei aqui, você pode colocar como título Independência dos Estados Unidos e influência no resto da América. Ok. Foi? Foi. Então, olha só. Quando os Estados Unidos conseguem se emancipar, porque o que acontecia? Existia já uma rixa entre Inglaterra e França, todo mundo sabe disso. Então, os Estados Unidos era colônia... Nossa, eu ia perguntar isso outro dia, por que tinha isso? Essa rixa, ela acontece desde o princípio, porque o que acontece? Então, vou voltar no tempo aí, tá? Não tem muito a ver com esse conteúdo agora, mas mais para frente vai ter. Então, é bom que vocês entendam. O que acontece? A França e a Inglaterra têm um histórico de conflitos muito antigo. Por quê? Porque o primeiro rei da Inglaterra, ele era francês. Eles foram, conquistaram o território inglês e ele acabou assumindo esse primeiro reinado na Inglaterra. Só que com o passar dos anos, principalmente por causa da disputa da coroa francesa, o rei inglês e o atual, até então, o atual príncipe da França, eles acabaram lutando por esse trono. Isso foi o principal motivo, por exemplo, para o início da Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116. Só que não foi um conflito direto, né? Ele teve alguns intervalos, a Inglaterra teve alguns problemas durante esse período. Negócio da peste negra também. Isso. Por exemplo, a Inglaterra teve também alguns conflitos internos entre a nobreza. Então, esse conflito ele perdura por muito tempo. E por que eu comentei sobre ele? Porque todas as colônias inglesas que tentaram se emancipar, tentaram se tornar independentes da Inglaterra, os franceses iam e ajudavam. E com os Estados Unidos não foi diferente. Cheguei. As colônias... Bom dia. Atrasada, mas cheguei. As colônias inglesas, no caso... Só um minutinho, pessoal. Espera aí. Tá. Pronto. As colônias... Mas, Ju, eu ainda achei que você chegou cedo. Para a segunda aula, né? Mas vamos lá. Segunda aula. Pessoal, então, as colônias inglesas na América, elas foram ajudadas pelos franceses a se emanciparem. E a Inglaterra fazia a mesma coisa com as colônias que eram da França. Então, essa disputa fez com que a França intervisse aqui na América, levando os Estados Unidos, as 13 colônias,
a se tornarem independentes. Tudo bem? Eu quero fazer uma pergunta, mas que não tem a ver com isso, não. Pode fazer. Quando que a gente... primeiro, a gente vai aprender sobre a Guerra dos 100 Anos? Nesse conteúdo, não. A nova BNCC, essa nova base curricular, vocês não veem mais a fundo a Guerra dos 100 Anos. Não é cobrada. Triste. Uhum. Lembrou a Guerra dos Canudos. Você sabe por que aconteceu a Guerra dos Canudos? Nada a ver. Tacaram canudo um no outro. Não, sabe por quê? Porque os canudos de plástico foram proibidos. Eu sabia. Bom, vamos lá. É sério? Não, brincadeira, né? Bom, pessoal, esse parágrafo todo aqui, ó, que eu acabei de marcar para vocês, vem falando sobre as datas de emancipação. Então, para poder facilitar a vida de vocês na hora dos estudos, vocês podem colocar aqui em cima, como título, vocês podem colocar assim, ó, datas de independência da América Latina. A gente vai precisar lembrar disso? Não vou cobrar data de vocês, não. Mas é importante que vocês saibam quando aconteceu. Então, aqui eu vou falando com vocês sobre as datas, tá? Então, olha só. Esse processo de independência se iniciou no século XVIII, quando o Haiti, em 1791, com a maioria populacional negra e escravizada, revoltou-se contra a França. Outro, em 1816, o território que seria a Argentina se declarou independente do Congresso de Tucumã. Ou seja, mais um. Depois eu vou explicar sobre esse congresso. A Gran Colômbia conquistou a independência em 1819. E em 1830 dividiu-se em Venezuela, Equador e Colômbia. Outro, no início do século seguinte, o Panamá se separou da Colômbia, ou seja, mais uma emancipação. Em 1811 foi a vez do Paraguai se declarar sua independência. E em 1818 o Chile se tornou independente. O México conquistou sua emancipação em 1821, certo? Isso, pessoal, são só datas. Eu não vou cobrar essas datas de vocês, tá certo? O que é importante vocês saberem dessa parte? É essa parte final aqui embaixo, ó, onde eu estou passando o cursor e eu não marquei. Que fala o seguinte: essa parte, pessoal, fala sobre a exploração e também a queda do antigo regime, o início do capitalismo e da burguesia. Porque o que Exploração e o quê? Oi? Exploração e o quê? Fala sobre a exploração das colônias, ou seja, o que levou essas superpotências europeias a virem para cá. O que todo mundo já sabe, né? Por exemplo, Espanha e Portugal vieram em busca de quê? De matéria-prima. Ouro. Né? Ouro, prata, qualquer minério reluzente, e eles acabaram achando muito mais do que isso. Professor, Fala. dos países da América Latina, o Brasil foi o que mais demorou a ter a sua independência? Não foi. Só que nós fomos o que não lutamos por ela. Quando eu for falar sobre a independência do Brasil, ô Justino, você vai se decepcionar muito. Você vai perceber que essa história de independência ou morte, isso é balela. Você vai ver que o grito do Ipiranga também não foi nada daquilo que a gente estudava, do que foi passado para a gente como história. Nada daquilo. Foi uma farsa. Foi uma farsa, com certeza. Tá bom? Turma, eu vou... Não, ainda dá tempo, tem 15 minutos. Então vamos lá. Então vamos falar sobre as influências externas no processo emancipatório. É importante que vocês entendam que tudo isso que aconteceu é por questão de interesse, tá, gente? Por exemplo, a intervenção dos Estados Unidos nesse processo emancipatório, a intervenção da Inglaterra nesse processo emancipatório. Na parte histórica, quando a gente fala desses acontecimentos, é importante que vocês entendam, para facilitar a vida de estudo de vocês,
para não ter que decorar, é importante que vocês entendam que tudo tem um porquê. Ninguém é bonzinho. Por exemplo, por que que os ingleses influenciaram, além da abolição da escravatura, influenciaram na emancipação do Brasil? Influenciou na emancipação dos outros países latino-americanos. Vocês já pararam para pensar? Sim, mas eu não consegui chegar a uma conclusão. Então, Ilana, a conclusão é a seguinte: países livres, nós teremos o quê? Homens trabalhadores, homens recebendo pelo seu serviço. Automaticamente, se eles recebem pelo serviço, o que que eles vão ter? Eles vão ter salário. E naquele período, todo o material industrializado vinha da onde? Vinha da Inglaterra. Então, todos os países, todas as colônias que se tornaram países com população agora remunerada, eles seriam possíveis o quê? Consumidores. Você entendeu como é que tudo tem a ver? Uhum. Então, tudo tem um porquê, ninguém é bonzinho. Sim. Como eu falei já com vocês em sala de aula, essa história da libertação dos escravos, ninguém é bonzinho, não. É porque ele queria que eles fossem remunerados para poder aumentar esse consumo dos produtos ingleses. Tudo bem? Eu lembro que uma vez a gente foi para o salão e o Marcos passou um vídeo do YouTube que falava sobre coisas que a gente achava que era por bondade e, na verdade, tinham muito interesse de outros lugares. Exatamente. Você poderia marcar aí onde que está escrito isso que você acabou de falar? Então, isso que eu acabei de resumir para vocês, tá aqui, ó. Vou mostrar, quer ver? Tá aqui, ó. Toda essa primeira parte aqui eu acabei de resumir para vocês. Tá? Pega aqui dos ingleses, produtos ingleses, e vai até lá em cima. Aqui, ó. Em inglês. Tanto é que o título vocês podem colocar assim, ó. Interesse da Inglaterra. Se quiserem colocar como título. Interesse da Inglaterra na emancipação das colônias. Foi? Foi. Assim vai ficar mais fácil para vocês estudarem. Agora, nesses dois próximos parágrafos, existem outros fatores. Então, aqui, ó, 1, 2. Existem outros fatores que também levaram a esse processo de emancipação, que eu já expliquei para vocês no início da aula, sobre aquelas ideias iluministas, sobre os jovens que voltaram da Europa, que foram estudar, foram fazer faculdade, voltaram com esse ideal de libertação. Essa história de colônia não era correta, tá certo? Tudo bem? Então, resumir para vocês aí 2 parágrafos também, tá? Nesses 2 parágrafos que eu marquei aqui, se vocês quiserem escrever como título assim, ó, outros fatores que levaram à independência, pode. E aqui está mostrando, né? Por exemplo, as ideias iluministas, como eu já expliquei. Foi? Foi. Então, vamos para a próxima. Independência dos Estados Unidos na América. Essa parte ela está repetindo. Está repetindo o que eu já expliquei para vocês lá naquela primeira página. Falando sobre a ação dos Estados Unidos como exemplo nesse processo emancipatório. Tanto é verdade que o livro repete o que está escrito lá na frente. Olha só. A independência norte-americana foi tomada como um modelo, pois mostrou ser possível a emancipação de uma colônia controlada por uma poderosa metrópole na América, nem militar, nem economicamente. Ou seja, está falando desse processo de independência, que ele não seria mais dependente nem militar, nem econômico. Tá certo? Certo. Então, essa importância da emancipação estadunidense, ela se dá só como exemplo, tá? Tudo bem? Uhum. Não que os Estados Unidos tenham intervido de forma direta aqui não, tá? Eles não vieram, não abasteceram, por exemplo, os latino-americanos com armamento, nada disso. Só foi o exemplo de que era possível. Alguma dúvida?
Não. Então agora vocês vão começar a entender como que era possível. Porque, por exemplo, faça uma comparação aí das colônias com um lutador como José Aldo. José Aldo, não, pensa em mim. Eu sou a colônia, eu sou as colônias. Eu, Ronaldo, professor de vocês. E as metrópoles, pensem num cara muito forte. Por exemplo, um lutador muito forte aí. Pensa em um, eu não sei o nome. Não tem outro exemplo para dar, não? Sem Não, ser de lutador, porque eu não tô entendendo, não. Pensa num cara... Não, eu tô entendendo. Pode continuar. Pensa num cara muito forte, Lana. Não precisa ser um lutador. Pensa num cara muito forte fisicamente. Pensou? Tá. E pensa nas colônias como se fosse eu, professor de vocês. Tá. Num dia normal, se eu quisesse enfrentar esse cara, eu conseguiria vencê-lo? Não. Ia Não. levar uma surra. Exatamente. E era o medo das colônias. As colônias tinham medo disso, de tentar iniciar esse processo emancipatório e iam ser mortos. Só que o que aconteceu? Alguns problemas nos países europeus nesse período, principalmente na Espanha, acabaram levando ao enfraquecimento dessas superpotências. Então, esses problemas dentro da Espanha, os problemas dentro de Portugal, os problemas dentro desses países, desses reinos, no caso, pensem nesse cara fortão tendo um problema como a dengue. O cara fica muito fraco. E eu tô aqui numa boa, tô normal. Então, eu enfrentando esse cara com dengue, eu vou conseguir competir de igual para igual. Deu para entender? Sim, mas aí também tinha que usar inteligência, né? Claro. Então, eu esperei a hora certa de agir. Ontem eu estava lendo mais sobre a Guerra dos 100 Anos. Na verdade, estava lendo uma coisa bem rasinha assim. Aí, estava falando sobre uma batalha que teve entre a França e a Inglaterra. Que a Inglaterra estava com, acho que 10 mil soldados e a França estava com uns 30 mil. Nossa, fugindo muito do assunto, mas é só um exemplo. Tá. E aí, eles conseguiram vencer, porque o exército da França agiu de uma forma que não favoreceu eles. O exército da Inglaterra, mesmo com pouca gente, conseguiu meio que bolar umas táticas para poder vencer eles. Porque